Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu me lembro que o último capítulo de Apocalipse que estudei com vocês foi o capítulo 11. Falamos sobre as duas testemunhas mártires. E então cheguei agora ao momento em que devo falar sobre o capítulo 12. O capítulo 12 é um capítulo paralelo ao capítulo 4 de Apocalipse. O capítulo 4 de Apocalipse fala sobre o arrebatamento da igreja. E o capítulo 12 também fala sobre o arrebatamento da igreja. São capítulos paralelos. Do 4 até o 11, o arrebatamento da igreja do ponto de vista celestial. E do capítulo 12 ao 16, o arrebatamento da igreja do ponto de vista terreno. O que eu quero dizer com isso? Que no 4 ao 11 está, a causa está no céu. Tudo que é feito no céu reflete-se na terra, ou seja, causa e efeito. O efeito do que é feito, do que é realizado no céu, a gente vê nos capítulos 12 a 16, que fala do que está acontecendo na terra, enquanto lá no céu está sendo relatado. João aproveitou e colocou dos capítulos 4 ao capítulo 11. E eu gostaria de abordar com vocês de uma forma que a gente possa falar pausadamente, esclarecido, de uma forma que vocês possam compreender bem. Não é? Eventos de grande envergadura, como, por exemplo, a volta dos judeus à Palestina, o reinado de Davi, não estão dentro do nosso estudo neste vídeo. Por quê? Porque não dizem respeito à igreja de modo direto. Não falam diretamente da igreja, então não vou abordar aqui agora. Embora como organização a igreja não dure mais do que 3 anos e meio após o arrebatamento, sempre haverá crentes aqui na terra. Sempre. Deus nunca vai deixar a terra vazia de crentes nele. Os 144 mil, por exemplo, eles atravessarão incólumes todo o período da tribulação. E juntamente com eles, todos os outros santos da tribulação que não serão mortos pelo anticristo. Porque não é igual, muitos falam, muitos ensinam por aí. Tem gente que pensa que todos serão mortos pelo anticristo. Muita gente vai escapar das mãos dele. E vai escapar também, vai sobreviver a tudo que vai acontecer na grande tribulação e na 70ª semana de Daniel. Dê uma olhadinha lá, por exemplo, lá no capítulo 25 de Mateus, quando fala da volta de Jesus e que ele manda reunir as nações na sua presença. Foram as nações que não morreram, passaram por tudo aquilo e continuaram vivas. Vocês deverão atentar para isso, para não ter uma interpretação errada do que está escrito na palavra de Deus, não é? Eu sempre faço umas anotaçõezinhas aqui para que eu não perca, vamos dizer, o fio da meada, né? E não passe o carro na frente dos bois. Então, eu não, embora eu já tenha ministrado mais de 500 seminários ao redor do mundo, né? Do mundo, sim, foram muitos países. Eu ainda não confio mais na minha cabecinha de 62 anos, não. Eu rabisco, eu faço alguns apontamentos aqui para não me perder e não deixar você sem entender o que eu quero dizer, né, irmãos? Jesus se referiu a tais pessoas, a essas pessoas que escaparão, que permanecerão vivos, porque ele diz o seguinte, acerca destes meus irmãos que se encontrarão aqui quando ele voltar, ou seja, acerca destes meus irmãos, ponha entre aspas, ele se referiu a eles. Agora, é uma pergunta que sempre me fizeram durante as ministrações no livro de Apocalipse. Há mais de 40 anos que eu ensino esse livro e ainda estou aprendendo. Cada vez que eu me preparo para ensinar alguma coisa, eu aprendo mais alguma coisa, mais algo a acrescentar. O Espírito Santo é maravilhoso, não existe mestre como ele. Ele está sempre nos abrindo os olhos para ver mais e mais.
Então, uma pergunta que sempre me fizeram é a seguinte: de quem se comporá a igreja após o arrebatamento? Existirão, meus amados, alguns que, a exemplo do servo mau, dirão: meu senhor demora-se, conforme você pode ver isso lá em Mateus 24, 48. Jesus deu a tal servo um lugar entre os hipócritas, mas haverá muitos outros, muitos. Ficamos a perguntar o que sucederá àqueles que foram representados pelas virgens imprudentes. Vocês lembram da parábola das 10 virgens? 5 eram prudentes e 5 imprudentes. Mas não se esqueçam nunca de que todas 10 eram virgens e todas 10 eram virgens e todas 10, perdão, deu um branco aqui, né? Tá vendo quando eu digo que não posso confiar na mente? Deu um branco. Todas 10, além de serem virgens, todas 10 adormeceram. Vejam que não foram apenas as imprudentes que adormeceram, as prudentes também adormeceram. Todos nós corremos o risco de adormecer em algum momento de nossa vida, e que esse adormecimento não venha no momento principal, não é verdade? Vamos orar ao Senhor para que possamos estar vigiando, estar alerta, porque em breve Ele vem. O Senhor disse a elas: não vos conheço. Mateus 25, 12. Não vos conheço. Ele disse as imprudentes. Parece terrível, irmão, mas permanece de pé o fato de que elas representam crentes, até mesmo quando do retorno do Senhor. Sim, as virgens imprudentes, elas se ausentaram na ocasião errada, ainda que por um motivo justo. Eu repito, ainda que por um momento justo. Elas não foram para a farra, elas não foram para o futebol, elas não foram para a praia, não foram para uma boate, não é? Não foram para pecar, elas foram buscar azeite. E não se esqueçam de que na Bíblia o azeite é símbolo do Espírito Santo. Mas elas se ausentaram no lugar errado. Foram, torna a dizer, buscar azeite. Quando retornaram, devemos supor que traziam o azeite, porque senão acho que não retornariam. Precisavam do azeite, só que já era tarde demais. Não eram servos maus. Não eram. Precisam ser consideradas parte da igreja organizada, consideravelmente mais sábias do que os servos maus. Em todas as instâncias em que Jesus discute a separação entre salvos e perdidos, quando da ressurreição, ele consigna os perdidos ao seu lugar de perdição, ou seja, a fornalha de fogo, as trevas exteriores entre os hipócritas. Mas, como você pode atentar, no caso das virgens imprudentes, entretanto, nem eu, nem você e nem ninguém encontra tais declarações. Não encontramos. Elas não são condenadas, são apenas deixadas de fora. E por causa destas palavras, nós e muito grande número de estudiosos consideram que elas foram perdidas, foram lançadas nas trevas exteriores, mas não, apenas está escrito que foram deixadas de fora. E isso mostra que elas representam um vasto número de membros da igreja que não se mostram antagônicos a Cristo, não se mostram contrários a Ele. Certamente haverá grande avivamento entre tais crentes. Depois, eu digo isso, depois do arrebatamento. Não antes, depois. Não se trata, porque você poderia dizer assim, então tem uma segunda chance. Não,
Não se trata de uma segunda oportunidade. Essa segunda oportunidade seria a que fosse dada após a morte. Muitas pessoas, meus amados, têm mais de uma oportunidade. Eu não vim para Jesus na primeira oportunidade que tive. Eu fui chamado muitas vezes, até que o Espírito Santo me impulsionou a aceitar esse chamado, a obedecer esse chamado, falando melhor, viu? Porque se ele não nos trouxer, nós não chegamos até Cristo não, viu? Pode ter certeza disso. Irmãos, eu conheço pessoas que foram chamadas mais de 40, 50 vezes enquanto estavam vivas. Enquanto se estiver viva ou vivo, é uma única oportunidade, é a mesma oportunidade. A nossa oportunidade de nos encontrarmos com Cristo é enquanto tivermos vida em nós, viu? Pode ter certeza disso. Muitas pessoas têm mais do que uma oportunidade enquanto estiver vivo. E assim, embora todos que são de Cristo venham a ser arrebatados quando de sua vinda, continuará existindo uma igreja sobre a terra. E essa igreja contará com uma semente verdadeira. Que semente é essa, pastor Aragão? Os novos convertidos. Nós chegamos então a um momento sobre os detalhes da ressurreição. Até esta altura, a ressurreição não foi mencionada no livro de Apocalipse. Há uma sugestão à ressurreição no 4º capítulo, onde João foi arrebatado em espírito para os céus e viu coisas que ocorreriam depois destas coisas. Ele viu algo que ocorreria, ou aquilo que ocorreria depois destas coisas. Está escrito lá no capítulo 4, verso 1. João, o escritor do Apocalipse, ele viu os santos no céu, o que nos leva a supor que a ressurreição já teria ocorrido. Sim, se ele viu os santos no céu, é porque está sugestionado ali que a ressurreição já teria ocorrido. Haveríamos de esperar, entretanto, que um livro que a si mesmo se denomina de Revelação de Jesus Cristo e que fornece com grandes detalhes os acontecimentos do dia do Senhor, não haveria de omitir os detalhes relativos à ressurreição. Jesus inclui a ressurreição de maneira perfeitamente definida em seu sumário. Sim, de outra forma, o Apocalipse seria ininteligível sem alguns conceitos a respeito da ressurreição. Não se trata apenas de uma parte do dia do Senhor, mas será um dos 2 eventos principais. Deve haver, acredito eu, que uma boa razão para a sua omissão no 4º capítulo do Apocalipse. E o motivo disso é que os detalhes são apresentados neste capítulo paralelo, ou seja, no capítulo 12. E no tocante ao tempo, o 12º capítulo começa exatamente, veja bem, exatamente no mesmo ponto em que começa o capítulo 4. São capítulos paralelos. O capítulo 12 não é posterior ao 4, é paralelo a ele. A diferença é que no 12º capítulo, João permanece na terra para ver o aparecimento e a ascensão do anticristo, bem como os acontecimentos do dia do Senhor, do ponto de vista da terra. E ao continuarmos este vídeo, o nosso estudo aqui agora,
seria bom termos em mente, meus amados, o ensinamento bíblico sobre a ressurreição. Isso poderá ser encontrado, por exemplo, em Lucas capítulo 17, do verso 34 a 36, que eu estarei lendo aqui agora para vocês. Olha, digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Repetindo, Lucas capítulo 17, versos 34, 35 e 36. Isso mostra como a ressurreição afetará aqueles então, ou seja, na época, estarão vivos. Os salvos serão arrebatados e os outros serão deixados. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16 e versos 17, está escrito da seguinte forma: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quero chamar a sua atenção para o fato de que Paulo estava vivo e estava esperando a volta de Jesus para os seus dias, porque ele diz, nós, os vivos. Está vendo que coisa interessante? Cada geração de cristãos, desde que a igreja foi criada até hoje, esperou o retorno de Jesus para os seus próprios dias. Irmãos, esta passagem que eu acabei de ler, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, nos revela a maneira, o modo da ressurreição. Haverá um brado, uma voz e um toque de trombeta. Os salvos que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Em seguida, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles. Note-se o termo arrebatados, que expressa o modo de nossa ida. Note-se igualmente que há a voz do arcanjo. A voz do arcanjo. Miguel é esse arcanjo. Ele tem uma obra definida a realizar em conexão com a ressurreição. Em Daniel, capítulos 12, de 1 a 3, está escrito assim. Eu sei que você talvez já saiba até de cor, não é? O livro de Daniel é bastante lido pelos irmãos. Está escrito assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Eu gostaria também de chamar a atenção para vocês, que aqui fala de uma só ressurreição. 2 destinos, mas uma só ressurreição. Ou seja, só para você prestar atenção aqui comigo, vou repetir apenas a frase, olha, o versículo, parte do versículo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna
e outros para a vergonha e horror eterno. Uma só ressurreição e dois destinos. Aqui nós vamos encontrar também a razão para o arrebatamento. Terá lugar, o arrebatamento acontecerá, terá lugar, para salvar o povo de Deus de um período de tribulação tal como nunca houve desde que existem povos sobre a face da terra. Trata-se de uma declaração forte, eu entendo, mas quando nós consideramos as guerras e calamidades que se têm abatido sobre o nosso mundo em várias épocas de sua história, sim, às vezes é difícil imaginar, é difícil entender, é difícil interpretar, precisamos muito da orientação, do ensino do Espírito Santo. Seu esclarecimento é por demais necessário. Esse período, meus amados, ele é conhecido como a tribulação e os 7 últimos flagelos. Esse período é conhecido assim. Muitos chamam de a grande tribulação, a tribulação, os 7 últimos flagelos, as 7 últimas pragas, né? Mas não somente será a pior perturbação que o mundo já experimentou, mas também terá natureza diversa das demais tribulações. Não só resultará das falhas que os homens cometeram em seus governos, tais como guerras, fomes e a disseminação de enfermidades e pestes. Estas coisas todas estarão incluídas, você pode ter certeza disso. Mas vai muito mais além disso. Será um período de julgamento que, à semelhança do dilúvio, será uma visitação direta da parte de Deus. E eu posso dizer de um Deus irado. Você imagina, Deus é amor. Imagina Deus, amor, estando irado. Imagine o que é capaz de levar à ira um Deus que é amor. Acrescente-se a isso o fato de que o próprio Satanás será julgado sobre esta terra, após haver reinado aqui pessoalmente por algum tempo, durante o qual ele levará a iniquidade ao ponto de colheita. Sim, ao ponto de colheita. E será mais fácil compreender porque Daniel disse que esse seria um período de aflição tal como nunca houve antes igual, desde que existe nação sobre a terra. O arrebatamento terá lugar antes de começar esse período de perturbações, pelo mesmo motivo que Noé entrou na arca antes do dilúvio e que Ló e sua família foram tirados de Sodoma antes do fogo cair do céu. Antes. Noé tirado antes, Ló tirado antes, a igreja tirada antes. Já percebeu que a igreja não passará pela grande tribulação? Daniel, ele escreve que Miguel se levantará. É óbvio que isso não significa, porém, que Miguel esteja sentado, não é isso que eu quero dizer, mas quer dizer que o arcanjo Miguel subitamente entrará em ação. Há uma grande oposição a vencer. O diabo, o grande destruidor, combaterá com todo o seu tremendo poder para reter os corpos dos mortos. E eu posso te dizer, com toda certeza, jamais duas forças oponentes se encontraram em tão decisiva batalha como quando Miguel, a testa dos exércitos de Deus, se levantaram em defesa dos filhos de Deus contra Satanás e suas hostes. Essa mesma ideia
transparece também nas palavras do próprio Daniel. Ele diz: naquele tempo será salvo o teu povo. O vocábulo hebraico netzal significa arrebatar, libertar, corresponde de forma exata à expressão neotestamentária arrebatar. E em ambos os casos subentende-se que seremos livrados de um grande perigo, de um grande perigo. Viu? Eu vou terminar aqui a parte 1 e continuarei com a parte 2 ainda amanhã. Já amanhã, não é? Hoje é quarta-feira, amanhã, quinta-feira, dia 23, eu colocarei a parte 2, onde estarei falando exatamente sobre o capítulo 12, verso 1, dando essas preliminares para que vocês possam ver quão interessante é esse capítulo e como é maravilhoso o estudo do Apocalipse, né? Eu convido vocês para nos acompanharem de maneira que todos possamos ser abençoados pela gloriosa palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de vós e que você, olha, não se esqueça aí não, eu preciso da sua inscrição. Inscreva-se no canal do Pastor Aragão, porque com a sua inscrição, o Pastor Aragão com certeza será ajudado. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso bendito Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, Consolador e Santificador nosso, esteja com todos vós e com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém?